Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Você já sentiu aquele calafrio na espinha ao perceber que algo não está certo? Como se o ar ao seu redor ficasse mais pesado, como um presságio silencioso de algo que ainda está por vir. Foi exatamente isso que aconteceu comigo no início de setembro, durante meu primeiro dia de aula em uma pequena escola no interior de Minas Gerais. Uma história que começou como qualquer outra manhã, mas terminou me assombrando por anos. Eu tinha 19 anos na época, repetente do último ano do ensino médio. Vivia em uma cidade tão pequena que a escola reunia tanto alunos do fundamental quanto do médio. Isso significava que eu conhecia praticamente todo mundo. No primeiro dia de aula, durante o horário de estudo supervisionado, reparei em um garoto novo sentado do outro lado da sala. Curioso, fui até ele e me apresentei. Ele disse se chamar Lucas, contou que tinha acabado de se mudar para a cidade e parecia simpático. Decidi mostrar o colégio para ele e ajudá-lo a encontrar sua próxima sala. Enquanto caminhávamos pelos corredores, algo me incomodava. Não era nada óbvio, mas havia algo diferente no jeito dele. No início, suas perguntas eram normais. Há quanto tempo você estuda aqui? Ou qual é a melhor lanchonete perto da escola? Mas, depois, começaram a ficar estranhas. A pergunta que realmente me deixou desconfortável foi quando ele pediu meu endereço e meu Snap. Eu fiquei meio chocado. Dar meu endereço logo no primeiro dia? Nem pensar. Mas, pensando que não seria nada demais, passei meu Snap e segui meu dia. No final da tarde, durante a última aula de inglês, percebi que havia poucos alunos na sala, talvez uns 9, no máximo. Estava concentrado no meu livro quando, de repente, senti aquele peso no olhar. Virei discretamente e lá estava Lucas, do outro lado da sala, mastigando um sanduíche horroroso enquanto me encarava. Ele fez sinal para que eu fosse até ele, mas ignorei completamente. O professor estava prestes a começar a aula, então achei melhor focar no que importava. 5 minutos depois, levantei os olhos novamente e lá estava ele, me encarando de novo, só que agora parecia irritado. Mais uma vez, mandou sinais para que eu fosse até ele. Continuei fingindo que não via e mergulhei de volta no meu livro. Foi então que meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem dele no Snap. Me segue. Respondi rapidamente. Não posso, estamos no meio da aula. Mas ele não desistiu. Levantou-se, pediu para ir ao banheiro e saiu da sala. Fiquei curioso. 5 minutos depois, também inventei uma desculpa e fui atrás dele. Caminhei pelo corredor, tentando localizá-lo, até que finalmente o vi. Ele andava devagar, a uns 15 metros de distância, e entrou em um corredor pouco usado, cheio de armários e portas trancadas. Vi quando ele abriu uma delas e entrou. Reconheci imediatamente a porta que levava ao porão da escola. Nem pensar que eu ia descer lá. Voltei para minha sala como se nada tivesse acontecido. Quando retornei, meu celular vibrou novamente. Era outra mensagem de Lucas. Por que você não entrou no porão? Em seguida, veio uma foto dele lá embaixo, ainda comendo aquele sanduíche horrível. Ele insistiu mais uma vez para que eu descesse. Aquilo estava começando a me assustar. Mandei uma mensagem dizendo para ele me deixar em paz e bloqueei seu contato. Cheguei em casa por volta das 23 horas. Estava sozinho, guardando minhas coisas após terminar os deveres, quando meu celular notificou uma nova solicitação no Snap. Era de uma conta chamada "Por que você não entrou no porão?". Não precisei pensar 2 vezes para bloquear aquilo. Poucos minutos depois, veio outra solicitação, dessa vez de "Por que me bloqueou?". Bloqueei novamente. Então, uma terceira conta apareceu, com nomes ainda mais ameaçadores.
Eu sei onde você mora e estou do lado de fora da sua casa. Foi nesse momento que ouvi o som alto de vidro quebrando vindo da cozinha. Corri para o armário do corredor, travei a porta e liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvi passos subindo as escadas. Com muito cuidado, abri uma fresta da porta do armário e o vi ali, parado no fim do corredor. Era Lucas. Ele parecia confuso, tentando encontrar algo no escuro. Depois de alguns segundos, ele desistiu e foi embora. Quando a polícia chegou, ele já havia escapado pela janela do porão. Mostrei todos os prints e contas que ele usou para me assediar, e eles prometeram investigar. No dia seguinte, fui à direção da escola relatar tudo. Foi aí que a coisa ficou ainda mais assustadora. O diretor me disse que ninguém com o nome de Lucas jamais havia sido matriculado na escola. Nenhuma ficha, nenhum registro. Verificaram as câmeras e descobriram que ele havia entrado pela entrada dos fundos e se misturado aos outros alunos. Aquele episódio me deixou profundamente perturbado. Até hoje, penso no motivo pelo qual ele queria que eu entrasse no porão. Quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse ido? Tudo que posso dizer é que nunca mais vi Lucas e que, provavelmente, ele era a pessoa mais perigosa que já encontrei na vida. E, sinceramente, prefiro nunca saber quais eram suas intenções. Essa é a história de como conheci um garoto chamado Bruno, um nome que ainda hoje ecoa em minha memória como um aviso. Eu tinha 15 anos na época, era aluno do 2º ano do ensino médio em uma escola no interior de São Paulo. Infelizmente, as turmas do almoço eram sorteadas aleatoriamente. Então, naquele ano, só tinha 2 amigos, Gabriel e Lucas, compartilhando comigo aquela hora sagrada do intervalo. Um dia, algumas semanas depois do início das aulas, um novo aluno entrou na sala durante a primeira aula, astronomia. Nosso professor, sempre brincalhão, pediu que ele se apresentasse para a turma. Seu nome era Bruno. O professor fez algumas piadas sobre ele antes de mandá-lo sentar-se, e a única carteira disponível ficava ao meu lado, na última fileira da sala. Bruno veio até mim e sentou-se sem hesitar. Como a aula ainda não havia começado oficialmente, todos estavam conversando. Quando ele se acomodou, olhou ao redor da sala, e então senti seu olhar pousar sobre mim. Virei-me, ao cruzar seu olhar, ele balançou a cabeça e disse: "E aí, cara?" Respondi com um simples oi. "Tudo bem?" Ele se apresentou novamente, e eu fiz o mesmo. Bruno não era feio, mas também não era bonito. Tinha traços comuns e uma barba rala que parecia brotar desordenadamente em seu rosto. Fazia comentários casuais enquanto eu tentava ser gentil, imaginando como deveria ser difícil ser um novato em uma escola pequena como a nossa. Provavelmente, eu fui a primeira pessoa com quem ele realmente interagiu ali. Naquela aula, precisávamos formar duplas para um trabalho. Sem grandes opções à vista, Bruno me perguntou se queria trabalhar com ele. Por que não? Aceitei. Todos tinham laptops disponíveis para começar a tarefa, e logo percebi que não gostava do senso de humor dele. Suas piadas eram forçadas, cheias de palavrões e referências vulgares. Ria alto demais, como se estivéssemos em uma comédia pastelão. No final da aula, trocamos números para continuar o trabalho. Mais tarde, na hora do almoço, Lucas estava ausente, então só Gabriel e eu ocupávamos nossa mesa circular. Enquanto conversávamos, vi os olhos de Gabriel se arregalarem ao mirar algo atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, ouvi uma voz familiar. "E aí, parceiro?" Era Bruno. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Senti meu coração afundar. Isso significava que ele estaria ali todos os dias dali em diante. Gabriel tentou ser simpático no início, mas rapidamente notou que algo estava errado. Bruno soltava frases estranhas, fora de contexto, e Gabriel começou a me lançar olhares de alerta sempre que Bruno não estava olhando. Aquele almoço selou a certeza de que havia algo profundamente desconcertante nele. Não me refiro apenas à timidez ou dificuldade social.
Havia algo mais sombrio, quase ameaçador, nas coisas que ele dizia. Depois da escola, enquanto caminhava para casa, comecei a conversar com meu grupo de amigos pelo celular sobre os planos para a noite. De repente, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, reconheci imediatamente. Era Bruno. Ele disse: "Vire-se." Obedeci e lá estava ele, correndo pela calçada em minha direção, acenando freneticamente. Suspirei fundo e esperei. Quando nos encontramos, ele perguntou onde eu morava. Disse que ficava a uns 10 minutos da escola, e ele respondeu que era praticamente vizinho. Então, sugeriu que trabalhássemos no projeto juntos, talvez tomando uma cerveja para relaxar. Inventei uma desculpa, dizendo que já tinha compromissos com meus amigos. Ele insistiu, perguntando o que eu faria e se podia ir junto. Improvisei algo como a mãe do Gabriel não gosta de receber desconhecidos, e isso pareceu funcionar. Bruno continuou andando comigo, o que me levou a questionar: será que ele estava me seguindo até em casa? Sim, estava. Quando finalmente cheguei, despedi-me com um rápido até mais e um toque de punhos. Ele respondeu e seguiu adiante, mas notei que olhou para trás. Assim que entrei, enviei uma mensagem ao grupo contando o quão bizarro ele era. Gabriel concordou. Horas depois, recebi uma mensagem perturbadora de Bruno: "Por que tem uma viatura policial na frente da sua casa?" Corri para fora, mas não havia nenhum carro. Lá estava ele, parado na entrada da garagem, rindo como se fosse parte de uma pegadinha. "Sempre andei." Ele disse, antes de perguntar por que eu estava agindo de forma esquisita. Minha resposta foi fria: "Preciso entrar." Bati a porta na cara dele. Ele respondeu furioso, perguntando o que havia de errado comigo. Eu estava perplexo. Mal o conhecia, tinha passado menos de uma hora com ele, e lá estava ele, obcecado, me perseguindo e invadindo minha privacidade. Mandei uma mensagem dizendo que ele estava me assustando. Foi um erro. Ele respondeu com um longo texto sobre como achava que eu era diferente dos outros, mas que no fim eu era igual a todo mundo. Mostrei isso aos meus amigos, que ficaram tão chocados quanto eu. Enviei um e-mail ao professor explicando a situação e pedi para fazer o trabalho sozinho. Saí de casa e fui para a de Gabriel, evitando seus telefonemas incessantes. Mais tarde, ao voltar para casa, encontrei algo ainda mais assustador. Meus pais e minha irmã estavam fora, então eu estava sozinho. Enquanto assistia a vídeos no YouTube, ouvi a campainha dos fundos. Fui verificar, esperando ver minha irmã, mas o quintal estava vazio. Abri a porta e ouvi claramente o som de sapatos raspando concreto, vindo da escuridão. Fechei a porta rapidamente e subi para ligar para meu pai, mas ele não atendeu. Nesse momento, meu celular tocou. Era Bruno. Ignorei a chamada e ele enviou outra mensagem: "Saia de casa." Respondi que ligaria para a polícia. Para minha surpresa, ele respondeu: Ok, tô indo embora." Mas era tarde demais. Ele estava ali, escondido no quintal, esperando que eu saísse. Mostrei as mensagens aos meus pais e à escola, que entraram em contato com os responsáveis de Bruno. Descobrimos que essa era a razão pela qual sua família mudava constantemente. Ele causava problemas em todas as escolas por onde passava. Não consigo imaginar o que ele pode ter feito a outras pessoas que também não quiseram ser suas amigas. Bruno nunca mais apareceu na escola. Imagino que tenha sido transferido novamente. Mesmo assim, sua presença continua a me assombrar. Quem sabe o que ele faria se eu tivesse aceitado seu convite para sair de casa naquela noite? Eu era aluno do 3º ano quando tudo começou. A escola onde estudava, no interior de Minas Gerais, sempre foi obcecada por jogos de futebol americano. Afinal, nosso time era bom e, francamente, não havia muita coisa para fazer naquela cidadezinha monótona. Um dia, durante uma aula de letiva, que, para ser sincero, era uma piada,
Meu amigo Mateus estava comigo. Ele era um daqueles caras que conseguem convencer qualquer um a fazer qualquer coisa só com suas palavras doces. Era sexta-feira e tinha um jogo marcado para aquela noite. Então, ele girou sua cadeira para duas meninas da turma, Paula e Ana, e perguntou se elas queriam ir ao jogo conosco. Como já as conhecíamos bem, a ideia não pareceu estranha. Elas toparam, e logo após a aula, Mateus me deixou em casa. Algumas horas depois, voltou para me pegar, e então fomos buscar as meninas. O destino? O estacionamento dos fundos da escola, perto da mata. Dentro do carro, tínhamos algumas garrafas de cerveja artesanal, e antes de sair, transferimos um pouco para garrafinhas d'água, prontos para aproveitar o jogo sem chamar atenção. Chegamos cedo e garantimos lugares no topo das arquibancadas. O jogo começou tarde, e conforme o tempo passava, o céu escurecia. No terceiro quarto, já estava quase impossível enxergar os jogadores. Eles estavam perdendo feio, algo incomum para a nossa equipe. Muitos alunos começaram a abandonar as arquibancadas cedo, mas nós ficamos. Planejávamos curtir o campo depois do jogo, independentemente do placar. Quando o jogo acabou, o silêncio tomou conta. Os jogadores correram para o vestiário, envergonhados, enquanto o time visitante saía devagar para os ônibus. Em poucos minutos, éramos praticamente os únicos ali fora. Já estávamos meio altos, e a derrota do time não atrapalhou nosso clima. Quando apagaram as luzes do campo, a escuridão nos envolveu, iluminada apenas pelo brilho tênue da lua. Todos tinham ido embora. Fomos deitar no gramado, e Mateus correu até o carro para pegar mais bebida. Eram cerca de 10 horas quando ele sugeriu irmos à floresta perto do campo. As meninas, claro, acharam a ideia assustadora, mas isso só aumentou o charme da proposta. Quando elas hesitaram, nós dois corremos para a mata, sabendo que elas nos seguiriam, e foi exatamente o que fizeram. Passamos por um buraco rasgado na cerca que os alunos usavam para entrar na floresta. Descemos uma pequena colina e começamos a caminhar entre as árvores. As meninas vinham atrás, relutantes, mas seguiam nossos passos. Para provocá-las, decidimos nos esconder e fingir que as perdemos. Assim que ouviram nossos passos, elas tentaram correr atrás de nós, mas falharam. Nos escondemos atrás de algumas árvores, rindo baixinho, até que Mateus me cutucou e apontou para uma direção. A princípio, achei que fosse minha imaginação, mas lá estava, uma figura alta e escura, talvez a 15 metros de distância, parada entre duas árvores. Parecia uma mulher, mas algo nela era errado. Ela crescia e se aproximava rapidamente, sem movimentos visíveis nas pernas ou sons de passos. Então, ela falou, com uma voz feminina e grave: "Vocês não deveriam estar aqui." Congelamos. Não conseguíamos desviar o olhar. Depois de alguns segundos, que pareceram horas, saímos correndo. Gritamos pelos nomes das meninas até encontrá-las e as guiarmos de volta ao carro. Só então contamos sobre a mulher gigante na floresta. Elas ficaram apavoradas, pedindo para que disséssemos que era mentira. Mas não era. Observamos do carro, esperando que alguém saísse da mata. Ninguém apareceu. A grande questão era, por que uma mulher mais velha estaria sozinha naquela floresta à noite? Não era uma trilha, era uma área cercada, longe de qualquer lugar habitado. Fomos para a casa de Mateus depois disso. O resto da noite, deixo para sua imaginação. Meses depois, durante o verão, eu trabalhava como auxiliar de limpeza na escola. Um dia, enquanto cortava o gramado do pátio central, vi alguém no segundo andar, perto de uma janela. Era uma mulher mais velha, talvez uns 65 anos, com cabelos curtos e cacheados. Seu rosto estava borrado pelo reflexo no vidro. Parei de cortar, acenei, mas ela não reagiu. Corri para avisar meu supervisor, levando-o até o corredor dos laboratórios de matemática, onde pensei tê-la visto. Para minha surpresa,
Todas as portas estavam fechadas e as luzes apagadas. Voltei ao trabalho, mas algo me incomodava. Mais tarde, enquanto limpava o mesmo corredor, ouvi uma voz feminina distinta. Rapaz. Vinha de uma das salas. Apaguei o rádio e comecei a verificar cada sala. Estavam todas vazias. Meu corpo inteiro tremia. Corri para avisar meu chefe novamente. Ele me mandou para casa, achando que eu estava delirando. Depois disso, conectei os pontos. E se os dois eventos estivessem ligados? E se o que vimos na floresta e o que ouvi na escola fossem partes de algo maior? Passei o resto do verão evitando aquele corredor. Até hoje, acredito que minha antiga escola era assombrada pelo espírito de uma mulher mais velha. Não tenho outra explicação.